Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui com vocês. E, na verdade, eu vou dividir a minha apresentação em três partes. Em primeiro lugar, eu quero trazer alguns pontos que dizem respeito ao desmonte da Petrobras e a maneira como a atual gestão da empresa vem encolhendo o papel da companhia no setor e no projeto de desenvolvimento do país. A segunda parte, eu quero tratar um pouco aqui com vocês do impacto que a Lava Jato tem tido, sobretudo na opinião pública, criando um clima desfavorável para a proteção do setor de óleo e gás e da Petrobras. Em terceiro, eu queria tratar de alguns conflitos de interesse que dizem respeito ao que está acontecendo hoje na companhia. Então, em primeiro lugar, como vocês sabem, a diretriz da atual gestão é a de encolhimento da empresa e a de retirada da Petrobras do centro do projeto de desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Na década passada, no chamado período do lulismo, os investimentos públicos em infraestrutura e os investimentos feitos pela Petrobras, que desaguaram na descoberta do pré-sal, colocaram a companhia no centro do projeto de desenvolvimento econômico e tecnológico do país. E é exatamente isso que está sendo afrontado e ameaçado na atual conjuntura. Como vocês sabem, o calendário do golpe coincide sistematicamente com o calendário do desmonte da Petrobras. E isso responde a interesses internacionais e a interesses nacionais. Então, do ponto de vista da exploração e da produção, o que se tem, eu listei ali algumas diretrizes que materializam, que dão concretude para esse encolhimento, que é o fim da participação obrigatória nos leilões do pré-sal, a venda dos blocos e o fim da política de conteúdo local, que também tem causado um impacto nas cadeias produtivas vizinhas, a cadeia de óleo e gás. O que diz respeito ao refino, tem um novo modelo de negócios fundamentado em parcerias, priorizando o setor privado e o capital estrangeiro. O Clovelmar vai tratar disso de maneira mais aprofundada e mais detalhada na sequência. Do ponto de vista dos biocombustíveis, tem a saída da Petrobras dessa frente de atuação econômica, com a venda da biocombustíveis. Do ponto de vista da distribuição, a Petrobras fez um movimento, uma sinalização de venda, de privatização da BR Distribuidora, que foi inclusive embargada pelo TCU, e essa semana o Pedro Parente, numa tentativa de encontrar uma saída intermediária, sinalizou que provavelmente vai se fazer a abertura de capitais, vai se fazer um IPO da BR Distribuidora. Do ponto de vista do gás e da energia, também tem a retirada da empresa do setor petroquímico e do setor de fertilizantes. Então, o objetivo da atual gestão é acabar com a lógica da Petrobras entendida como uma empresa integrada e tratar ela como uma empresa enxuta, cujas atividades ficam concentradas no setor de óleo e gás. E isso é um problema do ponto de vista macroeconômico, inclusive porque a Petrobras e a cadeia produtiva ao redor dela foi fundamental no último período para o projeto de desenvolvimento, para o projeto de crescimento do país. E não por acaso tudo isso acontece num momento em que a descoberta do pré-sal transforma o Brasil num player internacional importante dentro dessas atividades econômicas. Pelas estimativas que se fazem, pelas projeções econômicas, até 2035, considerando
as extrações do óleo do pré-sal, o Brasil teria um peso relativo muito maior no jogo geopolítico, no jogo geoeconômico do petróleo, e esse desmonte coloca o país numa situação subordinada, numa situação menor, numa situação, aliás, de sócio menor dos grandes capitais financeiros e industriais internacionais. Todo esse pacote de desmonte, todo esse pacote de desinvestimento, ele já está tomando forma e vem se acelerando ao longo do último período. Então eu fiz aí uma lista dos ativos que já foram vendidos e uma segunda lista ali com a sinalização daqueles que estão na lista ou estão sofrendo ameaça de serem privatizados. Então, como eu estava dizendo antes, a Petrobras distribuidora, a venda dos campos de Baúna e de Tartaruga Verde, a cessão dos direitos dos campos terrestres, a venda da participação no Golfo do México, né, a venda das térmicas, das fábricas de fertilizantes, da refinaria, enfim. Tem aí todo um projeto de desmonte, de encolhimento e de diminuição do papel da Petrobras no projeto de desenvolvimento nacional, como eu disse para vocês. Né? Agora, por que isso tem acontecido de maneira tão acelerada e tem acontecido a partir de uma lógica de entrega dos ativos da empresa para o capital internacional, sobretudo? Né? Porque as empresas, as operadoras estrangeiras estão absolutamente interessadas nas reservas do pré-sal, tanto porque do ponto de vista político essa quantidade de óleo, essa qualidade de óleo coloca o país numa situação de, como eu disse anteriormente, de player internacional relevante, né? E então a Petrobras tem cedido a essas pressões e tem se formado um consenso em torno das empresas estrangeiras, do mercado de capitais e da grande imprensa, que tem tratado esse projeto como um projeto capaz de sanear a Petrobras daquilo que ela enfrentou por causa do processo de corrupção que vem sendo investigado pela Lava Jato. Na sequência eu quero falar um pouco disso também. E esse interesse, fundamentalmente, esse interesse das operadoras estrangeiras, fundamentalmente tem sido intensificado no último período por conta do fato de que as reservas do pré-sal, como certamente vocês sabem melhor do que eu, significam redução do custo de extração. Trata-se de um óleo que tem uma melhor qualidade, tem uma redução de risco exploratório, tem o fato de se incorporar a partir da compra das reservas de pré-sal o conhecimento geológico que foi previamente formado e acumulado ao longo do último período, além de serem campos com maior produtividade, que colocam, portanto, a Petrobras numa fronteira de expansão industrial e tecnológica muito avançada. Então, isso tudo, evidentemente, está articulado com o projeto de desmonte do Estado brasileiro e do complexo de empresas estatais, cujo centro é a própria Petrobras. E tudo isso tem sido legitimado pela opinião pública exatamente a partir das investigações feitas pela Operação Lava Jato. E aí eu queria tratar um pouco desse assunto, porque a opinião pública, ao contrário do que aconteceu em períodos anteriores, nesse momento, nessa conjuntura atual, ela está muito menos sensível ao desmonte da Petrobras do que em períodos históricos onde a própria sociedade se organizou para defender as conquistas do setor. E tudo isso tem como ponto de partida inicial a maneira como a Operação Lava Jato construiu uma ideia de que a Petrobras é o centro, é o núcleo de partida de um esquema de corrupção gigantesco, e a opinião pública e a grande imprensa têm tratado isso como se fosse um problema exclusivo da Petrobras e um problema
de um projeto progressista de esquerda que colocou a companhia, como eu disse para vocês, no centro do projeto de desenvolvimento econômico e industrial do país. E eu queria trazer alguns elementos aqui para dialogar com vocês, porque a maneira como a Operação Lava Jato tem legitimado o desmonte da Petrobras, ela repousa sobre 3 grandes mitos. E eu acho que é importante socializar isso com vocês, até para a gente começar a construir um conjunto de argumentos para defender o setor, para defender a empresa da maneira como a opinião pública, a grande imprensa, os interesses do mercado financeiro internacional e os interesses dos golpistas têm colocado a questão, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa considerar que a Operação Lava Jato ela tem causado um impacto muito significativo na economia brasileira, um impacto negativo, né? Então, eu fiz uma lista aqui de alguns dados, uma sistematização de alguns números para vocês terem uma dimensão do ponto de vista econômico do significado da Operação Lava Jato, né? Então, ela foi responsável por um impacto negativo de queda de 2,5% do PIB entre 2015 e 2016. Ela foi responsável pela redução do equivalente também a 2% do PIB em investimentos da Petrobras em 2015 e produziu uma redução equivalente a 2,8% do PIB em investimento das construtoras que estão também sendo investigadas e que fazem parte do rol de fornecedores da Petrobras. Tudo isso tem significado, pelas estimativas econômicas, uma redução de 5% dos investimentos em capital no país. E, evidentemente, isso tem um impacto sobre o mercado de trabalho, isso tem um impacto sobre a maneira como a recessão brasileira vem se aprofundando, né? Então, pelos números, a gente tem aí estimados até hoje uma perda de cerca de 142 bilhões de reais nas indústrias da construção civil, na metalmecânica, na engenharia pesada, na indústria naval e na cadeia produtiva de óleo e gás. Além disso, do ponto de vista do que aconteceu dentro da empresa, os balanços da Petrobras desde 2014 apontam uma estimativa de perda de 6,2 bilhões com propinas e desvios em torno daquilo que está sendo investigado na Lava Jato. Só que, a despeito de um problema da corrupção ser um problema que precisa ser enfrentado, que precisa ser combatido, e não há dúvida de que é uma questão que precisa ser tratada adequadamente pela sociedade brasileira, o modo como a Operação Lava Jato vem fazendo isso tem provocado uma desestruturação econômica do país muito significativa. Esses números que eu listei para vocês de redução do PIB, do volume de investimentos, na prática tem significado uma perda direta ou indireta de cerca de 2 milhões de postos de trabalho em 2015, e 2016 isso chegou, pelas estimativas, a cerca de 3 milhões, e esse número deve crescer. Hoje no Brasil a gente tem algo em torno de 14 milhões de desempregados. Um quarto desses desempregados tem relação direta ou indireta com as cadeias produtivas de óleo e gás e de tudo aquilo que está orbitando ao redor delas. Então, isso tem sido devastador para a economia brasileira, inclusive quando a gente considera o fato de que as experiências internacionais de combate à corrupção no setor de minérios e no setor de óleo e gás, ela é uma dinâmica de combate à corrupção que pune os empresários, mas sem desestruturar a empresa. E o que está acontecendo no Brasil é a desestruturação da empresa com os objetivos de fornecer esses ativos para o capital internacional e se usa a justificativa de combate à corrupção como se fosse o motivo principal para isso acontecer. Quando, na verdade, o combate à corrupção é só uma cortina de fumaça para esconder um desmonte maior que está relacionado àqueles elementos que eu listei para vocês anteriormente, Do ponto de vista fiscal, tem uma queda aí de 5,7 bilhões na arrecadação de impostos, tanto para a União quanto para estados e municípios, e esse valor, na virada do ano passado para esse, pode já ter chegado à casa de 10 bilhões. Portanto, no momento que o país passa por uma crise, por uma recessão, a maneira como a Lava Jato vem fazendo as investigações e vem tratando o problema da corrupção
tem produzido uma série de... tem reproduzido, na verdade, uma série de problemas para a recuperação econômica do país. Repito, com isso eu não estou dizendo que o combate à corrupção não deva ser feito. Ele deve ser feito. A questão é como ele vem sendo feito e o que ele tem escondido por trás de si. Né? Então, para desdobrar um pouco melhor esses números, né, a gente fez uma lista ali do que significa, ou de como estão distribuídas essas reduções de postos de trabalho. Né? Então, na construção civil, a queda teve uma redução de 15% no número de postos de trabalho. 441 mil empregos foram tirados. Na construção pesada, tem uma redução de 1/3 praticamente de empregos. No setor naval, a redução foi de mais do que 50%. Metade, portanto, dos trabalhadores da cadeia produtiva da indústria naval, que está diretamente relacionada à política de conteúdo local e aos avanços da Petrobras, foram postos fora do mercado de trabalho. Do ponto de vista dos trabalhadores próprios também da Petrobras, tem uma redução aí, uma diminuição de 86 mil para 68 mil. Né? Assim como tem uma redução de 66% nos trabalhadores terceirizados. Né? E, por fim, um último número que eu aponto ali, também é a queda do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Que isso é uma frente de desbravamento fundamental que a Petrobras criou, tem um papel estratégico para o desenvolvimento brasileiro. Né? Se a Petrobras não realiza esse pacote de investimentos, ela não, o desenvolvimento industrial e tecnológico do país fica certamente prejudicado. Né? Agora, por trás de tudo isso, existem 3 grandes mitos sobre o combate à corrupção que eu acho importante socializar com vocês, para a gente construir argumentos, inclusive, para dialogar com a opinião pública. Porque o discurso que se instalou no Brasil é de que a Petrobras é uma grande empresa corrupta que foi saqueada por bandidos de esquerda e que, portanto, desmontaram a empresa. O problema é que a corrupção não é um problema localizado na Petrobras. A corrupção é um problema sistêmico e, sobretudo, é um problema endêmico do setor de mineração. Pelos dados da OCDE, 19% dos casos de grande corrupção que acontecem no mundo estão concentrados no setor de mineração e extração e, portanto, afetam a cadeia de óleo e gás e outras nas quais a Petrobras atua. E isso acontece porque se trata de um setor que mobiliza contratos e recursos muito volumosos. Portanto, os grandes casos de corrupção vão certamente estar atrelados a essa dinâmica. Além disso, tem um outro mito que tem sido apresentado para a opinião pública brasileira pela grande imprensa, que é a ideia de que, para se combater a corrupção, é preciso diminuir o tamanho do Estado e o tamanho da empresa. Isso é uma mentira, e é uma mentira porque quando a gente olha para as experiências internacionais, quando a gente olha para os índices de transparência e de corrupção, tanto da Transparência Internacional quanto do próprio Fórum Econômico Mundial, o que a gente percebe é que aqueles países que são considerados os mais transparentes são justamente os que fazem mais investimento, os que fazem mais gastos sociais e aqueles que têm um Estado mais organizado e maior. E aqueles países que são considerados os menos corruptos, os mais corruptos, são justamente aqueles países que têm um Estado menor, volumes de investimentos menores e assim por diante. Portanto, todas as experiências internacionais mostram que o combate à corrupção não precisa passar pelo desmonte do Estado, tampouco pelo desmonte das empresas. Pelo contrário, o combate à corrupção exige volumes maiores de investimento e exige a implementação de medidas de governança e de aperfeiçoamento dos fluxos internos da empresa, que são elementos que reforçam a necessidade de se ter mais investimento e uma melhor governança. Né? E a terceira questão, o terceiro mito,
corrupção, que está ligado a esse anterior e que eu estou descrevendo para vocês, é de que a prevenção contra a corrupção precisa passar pela redução de investimentos. A gente tem acompanhado as experiências internacionais e, recentemente, tanto a Shell quanto a Statoil passaram por problemas de corrupção maiores do que os investigados pela Lava Jato, na Líbia, na Angola e na Nigéria, e isso não significou em nenhuma delas a redução de investimentos. Pelo contrário, depois de descobertos casos de corrupção, as empresas passam a fazer aportes de investimentos maiores, inclusive para aperfeiçoar a governança e combater esse tipo de problemas, né? Então, eu estou chamando a atenção desses elementos porque eu acho que eles são importantes para a gente desconstruir essa ideia de que a Petrobras é uma empresa corrupta e de que, para combater essa corrupção, ela precisa ser vendida e desmontada, né? Além disso, né, como eu disse para vocês anteriormente, tem cerca de... As estimativas da Petrobras apontam a perda com desvios e propinas da ordem de 6,2 bilhões. Mas aquilo que de fato tem sido devolvido pelas 39 fases da Operação Lava Jato para a companhia é um volume muito pequeno, né? Pelos últimos números, na verdade, a Petrobras recebeu de volta menos do que 600 milhões daqueles 6,2 bilhões que ela própria indica que foram vazados da companhia por causa dos problemas de corrupção. E chama a atenção também o fato de que as perdas do último período na Petrobras estão diretamente relacionadas aos testes de impairment, que o Clovelmar também pode falar melhor do que eu, porque ele é o maior especialista no assunto que eu conheço. Conhece muita gente também. Então, só para vocês terem uma ideia, só com os testes de impairment entre 2015 e 2016, a Petrobras teve uma desvalorização, uma perda de 66,9 bilhões. Isso é mais do que 18 vezes aquilo que foi desviado com a corrupção da Lava Jato. Repito, com isso eu não estou dizendo que os desvios e as propinas não sejam um problema, mas eu estou só tentando chamar a atenção para o fato de que as perdas da Petrobras são muito mais volumosas a partir dos testes de impairment da venda de ativos do que a partir daquilo que foi desviado pela própria Operação Lava Jato, né? E esses elementos são importantes para a gente começar a disputar a opinião pública, desmontar essa ideia que tem se construído de que a Petrobras é corrupta e precisa ser desmontada, né? Então aqui eu fiz eu roubei aqui do Clovelmar a tabela que ele tinha feito com as perdas estimadas com os testes de impairment e as perdas com corrupção. Então, em 2014, como eu disse para vocês, a Petrobras perdeu 6,2 bi, ela própria estima, com a Lava Jato, mas nesse mesmo ano, com testes de impairment, ela perdeu 45,4 bilhões. Né? Em 2015, foram devolvidos 230 milhões para a empresa das investigações da Lava Jato, mas ela perdeu 47,6 com os testes de impairment. E isso tem se reiterado sistematicamente, né? Uma outra questão que eu tenho problematizado, né, e o Moraes e o Clovelmar não aguentam mais me ouvir falar disso, mas é um fato que poucas pessoas levam em consideração, mas eu acho que é um instrumento importante para a nossa luta política, né? Que é o fato de que a devolução de recursos para os cofres públicos feito pela Operação Lava Jato tem sido em quantidades irrisórias, perto daquilo que se estima que foi desviado, né? A Petrobras recebeu menos do que 10% de tudo aquilo que ela própria avalia que foi desviado da empresa. Mas o ponto para o qual eu queria dar um destaque é para o fato de que a gente tem ouvido muito na opinião pública a dinâmica de delações premiadas como forma de combate à corrupção. E quando a gente fala em delação premiada, a gente imediatamente pensa que o prêmio é a redução da pena. A redução da pena é um dos prêmios da delação premiada. Há um segundo, mais importante, que eu acho que a gente devia utilizar de forma mais intensa como instrumento de luta política. Qual é esse segundo elemento? É o fato de que na nossa legislação de delações existe um item que
que se chama cláusula de desempenho ou cláusula de performance. O que significa isso na prática? Cada vez que um delator faz a sua denúncia, faz a sua delação, ele negocia com o Sérgio Moro uma porcentagem do recurso que fica com ele. Eu sempre dou o exemplo do Alberto Youssef, que foi um dos primeiros a fazer a delação. Na delação dele existe uma cláusula que indica o seguinte: 2% de tudo aquilo que a Lava Jato conseguir recuperar para os cofres públicos volta para a conta do Alberto Youssef. Todos os delatores que fizeram as delações negociaram cláusulas de performance. Como os processos estão em segredo de justiça e só se vaza aquilo que eles desejam, a gente tem uma estimativa de que o Moro negociou uma quantidade imensa de cláusulas de performance que levam ao mesmo volume de dinheiro. Então, na prática, o que tem acontecido é uma redistribuição do dinheiro recuperado pela Lava Jato entre os delatores. Lavagem de dinheiro. Na verdade, a delação premiada, ela premia a corrupção. O dinheiro não necessariamente volta para os cofres públicos, e a gente precisa dizer isso para a opinião pública. Porque as pessoas acham que as 39 fases da Operação Lava Jato estão captando aqueles recursos que foram desviados, e esses recursos, as pessoas acham que esses recursos estão sendo devolvidos para os cofres públicos, mas na verdade não estão. Eles estão sendo redistribuídos entre os delatores. Eu gosto muito do caso do Alberto Youssef, porque ele é muito emblemático. Ele está em prisão domiciliar, numa cobertura do lado do Parque do Ibirapuera, e cada vez que a Lava Jato consegue recuperar uma parte dos recursos que foram desviados, 2% cai na conta dele. Né? Só nessa brincadeira, com essas 39 operações, ele já recebeu mais de 150 milhões. Portanto, há um problema aí que precisa ser explicitado e que precisa ser abordado, é o fato de que, mesmo do ponto de vista de uma avaliação ética, de uma avaliação moral, a Lava Jato não combate adequadamente a corrupção, porque ela não tem o diagnóstico correto do que é a corrupção no Brasil. Ela tem um diagnóstico moralista sobre o que é a corrupção, ao invés de ter um diagnóstico de um problema que é endêmico e sistêmico, e que precisa de outros instrumentos para ser combatido. Não esse tipo de procedimento que tem sido reiterado pela Operação Lava Jato. Agora, tudo isso acontece, como eu estava dizendo para vocês, escondendo da opinião pública os verdadeiros interesses que estão por trás desse projeto e que são aqueles que eu estava enunciando no começo da minha fala. Por trás disso, o que está acontecendo é o desmonte da cadeia de óleo e gás no Brasil, a abertura do nosso mercado para o apetite voraz do capital estrangeiro, e tudo isso está significando o desmonte da Petrobras como objeto, como instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial brasileiro. Ao longo de toda a nossa história de desenvolvimento industrial, a Petrobras, desde os anos 50, exerce um papel central, como vocês bem sabem. Agora, se ela deixa de ser uma empresa integrada para se transformar numa empresa enxuta, que trabalha só no setor de óleo e gás, e que tem como parceiro privilegiado o capital estrangeiro, isso diminui a possibilidade de o Brasil construir projetos de desenvolvimento de longo prazo daqui para frente. É isso que está em jogo.